Você já ouviu que quem não devolve o dízimo, que quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Já ouviu também dizer que quem devolve o dízimo percebe as janelas do céu se abrindo e as bênçãos de Deus caindo sem medida? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que isso era uma coisa específica, pontual, para um contexto, ou isso se aplica para a sua vida como um cristão nos dias de hoje? Bom, a gente precisa entender isso à luz da Bíblia. Por isso, hoje você vai entender o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre o dízimo e a verdade que não te contam. No final desse vídeo, você pode ter certeza, muita gente será liberta de mentiras e enganos. E é claro que eu serei mais uma vez cancelado por algumas igrejas e alguns pastores. Alguns líderes religiosos virão me agradecer. Outros irão me bloquear e ainda outros passarão a falar mal. Porém, é importante eu e você termos a clareza da verdade bíblica sobre esse tema. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque é um tema importante para você. Você não quer roubar a Deus. Você também não quer entregar o dízimo como uma forma de barganha para negociar com Deus. Você é uma pessoa sincera. Você quer realmente fazer a vontade de Deus, mas você tem dúvidas se isso é uma obrigatoriedade, se isso é uma orientação, se isso está válido em nossos dias. E é claro, você não quer ser oprimido por causa disso. A verdade é que, infelizmente, muitos líderes espirituais oprimem as pessoas, dizendo que se a pessoa não devolver o dízimo, ela estará debaixo de maldição. E que o gafanhoto vai corroer tudo o que ela plantar. Se ela roubar ao Senhor, as maldições de Deus cairão sobre a vida dessa pessoa. Isso é verdade? Até que ponto? A gente precisa ter clareza e sempre basear a nossa crença e a nossa prática cristã na Bíblia e não seguir qualquer vento de doutrina. Obviamente que muita gente vai se surpreender com o que a Bíblia tem a dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, se esse é um assunto delicado, importante para você, e você quer ter clareza, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que você sairá daqui aliviado, tranquilo, sabendo o que deve e o que não deve fazer. Bom, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. É triste, né? Muito triste, né? Me mandaram esse vídeo. E é muito triste, né? Porque a pessoa às vezes tem o conhecimento, mas não tem o entendimento. E conhecimento sem entendimento, até os demônios crê que estremece, mas não tem entendimento, porque o entendimento é fé. A fé é entendimento, né? É como Paulo disse, né? Sabe, né, que os seus irmãos, segundo a carne, né, em Israel, tinha zelo por Deus, mas sem entendimento, mas sem fé, né? Bom, vamos refletir na palavra do Senhor, a qual diz, né, em Hebreus, né? O livro de Hebreus, se os irmãos quiserem acompanhar, Hebreus 7, versículo 8, né? O livro de Hebreus, nós que somos pentecostais cremos que foi Apolo que escreveu, né? A palavra diz que Apolo era poderoso nas escrituras. E o livro de Hebreus é poder nas escrituras, né? É muito poder o livro de Hebreus, né? E Apolo foi o segundo maior ministro de Cristo, né? No tempo de Paulo. Paulo foi o primeiro, Apolo o segundo. Então Apolo, ele teve muito poder nas escrituras, muito poder nas profecias e recebeu o evangelho com muito poder e autoridade. Então o livro de Hebreus, nós cremos que Apolo escreveu. Mas isso não é importante. Importante que é a palavra do Senhor. Hebreus 7, versículo 8, que diz assim: aqui certamente recebe dízimo homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Tremendo, né?
Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Sabemos que Abraão reconheceu em Melquisedeque Deus Todo-Poderoso. E ali ele deu o dízimo de tudo, porque ali ele reconheceu Deus na vida daquele homem, né? Então, o patriarca do dízimo não é Moisés. Não é Moisés. É Abraão. Abraão é o patriarca do dízimo. E aqui, né, versículo 9, né, a palavra do Senhor diz que até Levi, que recebia dízimo dos seus irmãos, pagou o dízimo em Abraão. Em Abraão. Então, Abraão é o patriarca do dízimo. E a palavra do Senhor diz aqui que ali, aonde, né, os levitas, é homem que morre, recebia dízimo. Mas ali em Melquisedeque, testifica aquele que vive. E quem vive? Jesus Cristo. Jesus é vivo, a igreja é viva. Então testifica que vive. Hoje nós damos o dízimo em Cristo, em Jesus Cristo, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão, o pai da fé, deu em Melquisedeque. E nós, filhos de Abraão pela fé, Gálatas 3, versículo 7, nós damos em Cristo, porque é somente o Senhor que sustenta o ID do Evangelho. Ele sustenta o ID. A palavra do Senhor diz que o dízimo é de Deus, porque ele sustenta o ID, né, do Evangelho a todas as nações. Então, homem nenhum sustenta o Evangelho. É de Deus. Né? Se alguém tirar o dízimo, está roubando de Deus, porque o dízimo é de Deus. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ela nos traz a reflexão sobre Malaquias, né? Malaquias 3:10, aonde trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha só, a casa é o templo, a casa do tesouro, e o proprietário da casa é o tesouro. Trazei todo o dízimo à casa do dono do tesouro. Entendeu? Então ali trazei os dízimos, né? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:7, a qual esse tesouro, quem? O Senhor Todo-Poderoso. Ele não habita em casa de tijolo, mas agora ele habita em nós. Ele habita no homem, ele habita no vaso. Vaso de barro. Vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Então a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa ao ponto, glórias a Deus, de nos trazer reflexão. Nos trazer reflexão sobre Mateus 23:23, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ao ponto que o Senhor, Mateus 23:23, se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, só para acompanhar a leitura mais de perto, 23:23. Que diz assim, ai de vós, mestre da lei, e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do comim, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Entendeu? Então eles têm omitido o mais importante da lei: justiça, misericórdia e fé. E justiça, misericórdia e fé não está em Moisés. A fé não é da lei. Gálatas 3:16, 17. A fé não é da lei. Então a justiça, misericórdia e fé. Quando o Senhor Jesus disse ali ao bom samaritano, o Senhor declarou que o bem ao próximo é sem fronteiras. Mas o sacerdote passou de largo.
O sacerdote passou de largo. E ele passou sem culpa, porque próximo de judeu é judeu. O próximo de levita é levita. Então eles passou de largo porque ali não era judeu. Então o Senhor falou sobre a misericórdia, falou sobre o amor ao próximo, sem fronteira, a todos, sem distinção. Então a justiça, misericórdia e fé não é em Moisés. A fé não é da lei. Aqui em Mateus 23, o Senhor Jesus chama os fariseus para vir para a fé. Vir para a fé. Eles não são da fé, mas para vir para a fé. Dizimando. Deveis ter justiça, misericórdia e fé. Em quarto lugar, sem omitir o dízimo. Até do mínimo. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Né? Então, se os irmãos estiverem aí acompanhando, estiver com a Bíblia, 1 Coríntios 16, versículo 1, que diz assim: ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, enviarei os que por carta aprovastes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Entendeu? Essa coleta é o dízimo. E Paulo, ele diz: ora, quanto à coleta para os santos. Quem é os santos? Homens que não morrem. Ali, em Hebreus 7, versículo 8, ali testifica que vive. Ou seja, Melquisedeque testifica que vive. E quem é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque? Cristo. E nós somos igreja. É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós testificamos que vivemos. João 11, 26. Jesus disse, e todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. Crer tu isto? Nunca morrerá. É por isso que o Senhor Jesus disse ali, né, alguns que estavam com ele, disse, olha, alguns que estão aqui não experimentarão a morte, até que eu venha. Porque alguns que ali estavam iam ser crente, e crente é corpo de Cristo. E há 3 tipos de morte no Evangelho, né? Na graça, na palavra do Senhor, de Gênesis Apocalipse. A morte na morte, a todo homem, seja bom, seja mal. Morre, segue-se o juízo final. Morte na fé, os patriarcas morreu na fé. Buscando, esperando na promessa, mas não chegou na promessa. Hebreus 11. Morreram na fé, não morreram na morte. Por isso o seio de Abraão estava na morte. Estava na morte ali entre o abismo. Mas quando o Senhor ressuscitou, ele levou o cativeiro que estava na morte. Ali levou o cativeiro ao terceiro céu e deu dons aos homens. Aonde Paulo, quando ele recebeu o evangelho, que ele deixou a teologia judaica, a qual cegou ele contra o Senhor. Ele não conhecia Jesus, mas conhecia a teologia judaica. Então ele deixou a teologia e foi ao Senhor. E ali quando ele caiu com o rosto em terra, ali no caminho de Damasco, ali quando ele abre os olhos na cidade, quando ele abre os olhos ali, ele já vai pregar o evangelho. Ele não vai aprender com homem nenhum. Gálatas 1, versículo 11. Então quando Paulo recebe o evangelho, ele vai ao terceiro céu e também vê o paraíso. Porque o seio de Abraão que estava na morte era o cativeiro, e o Senhor, ao ressuscitar, levou o cativeiro consigo. Quando o ladrão diz, lembra de mim no teu reino, mas o reino ainda não era momento, porque Jesus ia descer na morte. E o cativeiro estava na morte. Abraão estava no seu seio, ali, no seio de Abraão. A passagem do rico e o Lázaro fala bem sobre isso. Então o Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz,
ou ainda hoje estará no paraíso. No paraíso. Porque ambos ia descer. Ia descer. Então a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E aqui Paulo, ele dá uma ordem. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. Fazei é um mandamento, é para quem tem mais entendimento. Fazei por amor. Fazei, porque vós tem mais entendimento. Mas aqueles que têm menos entendimento, eu dei uma ordem lá. Dei uma ordem. As igrejas da graça. E olha só, é ordem e é no evangelho. Paulo disse, ora, quanto à coleta para os santos. Não é para viúva, não é para órfão, não é para fim nenhum, é para os santos, que levam o evangelho. Quanto à coleta para os santos. Tem coleta de todas as maneiras que Paulo fez, mas essa é o dízimo. Quanto à coleta para os santos, fazei o mesmo que ordenei. Fazei, ordenei. É mandamento, é ordem. Assim como Jesus disse em Mateus 23, 23. Deveis fazer sem omitir. É ordem, deveis fazer. Jesus não falou, faz se quiser, não. Jesus chamou os fariseus para vir para a fé dizimando. Deveis fazer sem omitir o dízimo. Deveis fazer justiça, misericórdia e fé. Coisas que não é da lei de Moisés. Sem omitir o dízimo. O dízimo em quarto lugar. Sem omitir. Então aqui Paulo diz, fazei o mesmo que ordenei. É ordem. É ordem. O dízimo é ordem. Oferta é voluntário. Segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas o dízimo é ordem. Fazei o mesmo que ordenei. Olha só, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um põe à parte o que puder juntar segundo a sua prosperidade. O dízimo não é qualquer valor, é segundo a prosperidade de cada um. Ninguém dá mais, ninguém dá menos. É segundo a prosperidade de cada um. E olha só, Paulo não era pastor. Paulo era missionário, era evangelista. Mas Pedro era pastor. E Pedro estava em Jerusalém. Então essa coleta, essa dádiva, seria levado a Jerusalém. Porque é dízimo. O Paulo não recebeu o dízimo, mas enviaria a Jerusalém, enviaria a Pedro. 1 Coríntios 16, versículo 1, 2, 3 e 4. Se os irmãos quiserem acompanhar. Então é triste quando a gente vê homens de Deus tentando parar o evangelho. Porque eles revoltam com os falsos profetas. E aí eles pensam que impedindo os pequeninos de dar o dízimo, de devolver o dízimo, de ser fiel, aí os falsos profetas vão parar de acontecer escândalos. Mas a palavra do Senhor diz que os escândalos vão acontecer. Agora, uma coisa que não pode é os pequeninos deixar de ser fiel. Deixar de ser fiel. As 5 virgens loucas, elas estavam em falha em alguma coisa. Elas eram virgens, todas esperavam, todos dormiam, todos tinham fogo ali, mas 5 eram loucas porque estavam no falso evangelho. Não tinha azeite. E elas foi buscar, elas foi resolver. Elas foi sair do segundo casamento, marido vivo. Elas foi tirar a tinta do cabelo, tirar a vaidade. Elas foi perdoar, foi buscar o Senhor, elas foi consertar a sua vida com dízimo. Elas foi devolver o dízimo. Mas quando elas voltam, a porta já fechou. E o Senhor Jesus só conhece quem? O Espírito da verdade. O Espírito Santo testifica. Esse é o testemunho, esse está na verdade. Esse está no verdadeiro evangelho. Esse está no verdadeiro evangelho. Então devemos vigiar com as pessoas que pregam contra o dízimo, porque estão trabalhando para o inimigo, para tentar parar o evangelho, para tentar parar a casa de Deus, né? Isso por revolta dos falsos profetas que estão escandalizando. Mas pregar contra a palavra de Deus não justifica. Não justifica. Ninguém vai cometer um crime porque aconteceu algo com ele. Ninguém vai fazer isso, né? Não se comete um crime porque aconteceu outro, não.
Então é triste. Pelo fato de dizer, o cara tem orgulho de ser dizimista, ele fala para todo mundo que é dizimista. Esse é um coitado de um hipócrita miserável que não entendeu o evangelho. Então Jesus, e agora tem um grande problema aqui, tem um grande problema, porque alguns vão dizer o seguinte: Jesus, ele afirmou sobre o dízimo, mas isso obviamente ocorreu antes da morte dele. Então quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, né? O véu lá do santuário rasgou de cima e embaixo quando ele morreu. Então o que acontece? Acabou o serviço do santuário. Não tem mais sacrifício contínuo, não tem mais matança de animais, não tem mais o sacerdócio, né? Não tem mais sentido, porque o sumo sacerdote, que é Jesus, já havia cumprido a sua missão. Por isso o véu do templo se rasga. Se o véu do templo se rasga, então agora não há mais necessidade dos serviços do templo. Então, se o dízimo era para as festas, e as festas apontavam para Jesus, se os sacrifícios agora cessaram, e agora o serviço no santuário não precisa mais acontecer, por que eu vou dizimar? Então, alguns dizem assim, olha só o que dizem: bom, Jesus disse aquilo porque era o contexto imediato dele. Mas depois que ele morreu, nós entramos numa nova dispensação. Olha, que interessante, né? E mais, sabe o que afirmam? Eles dizem assim: olha, depois da morte de Jesus, não existe mais uma única passagem que fale para se devolver o dízimo. E é verdade. Então, aqueles que são contrários à obrigatoriedade do dízimo, dizem, não, quando Jesus morreu, acabou o sacrifício contínuo, acabou o serviço no santuário, no templo. Então o propósito do dinheiro, do dízimo, também deixa de existir. E aí eles dizem, olha, a igreja cristã primitiva, não existe um único relato de dízimo. E isso é verdade. E até faz sentido. Por quê? Porque você devolvia o dízimo no templo. A igreja cristã primitiva não tinha templo, não tinha igreja, né? Não tinha uma placa de igreja, não tinha um local. Eles se reuniam nas casas, se reuniam debaixo de árvores. Então, eles entregariam o dízimo para os apóstolos, ou deveriam levar só o templo? Sim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas espera aí, agora Deus não habita mais em templo de mão humana. Não tem mais Shekinah. Entendeu? Não tem mais isso. Jesus morreu. A lei cerimonial acabou. Então agora não há mais por que dizimar para levitas, porque o serviço que os levitas prestavam e faziam deixa de acontecer para a nova religião que está surgindo, que era o cristianismo. Eu e você somos cristãos. Aí eu pergunto, os judeus, porque quem que eram os cristãos? Eram judeus que aceitavam Jesus como Messias e que agora estavam sendo expulsos da sinagoga e estavam agora pregando que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus que veio morrer por todos nós, a pedra angular que foi rejeitada pelo povo de Israel. Agora é o seguinte, a gente não encontra nenhum texto, nenhum. Ivan não tem no livro de Atos, não tem. Sobre dízimo, não tem. E não tem em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, não tem. Ivan, não é possível, Tessalonicenses, Filipenses, Apocalipse, nada. Não tem, não se fala sobre dízimo. Então, os que defendem que não é mais obrigado a dizimar, dizem isso, olha, acabou. Agora, deixa eu fazer um contraponto aqui com você, porque isso é importante também. Jesus veja, Jesus é quem inspirou esse livro. Jesus nunca falou uma palavra errada. Jesus, ele disse para os fariseus, olha, vocês dizimam do endro, o cominho, o hortelã,
Só que vocês negligenciam o que é mais importante. Vocês devem fazer uma coisa sem se esquecer da outra. Ora, Jesus orientou a dizimar. E aí então, ele sabia que ele ia morrer. E aí ele simplesmente orienta você a fazer uma coisa que depois vai deixar de existir. E aí, será que Jesus faria isso? Diria para a gente dizimar, contando ali para os fariseus? Sabia que logo iria morrer? Bom, e tem um outro argumento também. Você não encontra uma única passagem dizendo que você não deve mais dizimar. Se você não encontra, depois que Jesus morreu, desculpe, uma passagem dizendo para você dizimar, você não encontra nenhuma passagem dizendo para você deixar de dizimar. Só que a gente percebe que a igreja primitiva se mantinha de alguma forma. Ela se mantinha. E a Bíblia declara como ela se mantinha. Vamos lá. Vamos lá para 2 Coríntios, até separei aqui, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios 9:7. Olha como que a igreja cristã primitiva se mantinha. 2 Coríntios 9:7. Lá, 2 Coríntios 9:7, a palavra de Deus diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O verso 6, só para você entender o contexto, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui, a ênfase está no coração. Cada um deve dar a partir do que determinou no coração com alegria. Não é para entregar por obrigação. É triste, né? Oferta é voluntário. Dá com alegria. Mas dízimo é ordem. É como o Senhor Jesus disse aos fariseus: vem para a fé dizimando. Deveis fazer o mais importante da lei. De qual lei? De Deus. A fé. Aquela que Abraão obedeceu. A fé não é da lei. A fé não é da lei. Então o Senhor Jesus convidou os fariseus para vir para a fé dizimando. Deveis fazer justiça, misericórdia e fé, sem omitir o dízimo. Aqui Paulo, ele ordena: ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. Paulo ordenou às igrejas da galáxia e está falando para Corinto: deveis fazer. E disse: eu ordenei. E a coleta é conforme a prosperidade de cada um. Não é qualquer valor. E tem que ser entregue em Jerusalém. Paulo não era pastor. Quando a pessoa não tem fé, ele não tem entendimento. Quando ele não tem entendimento, ele guarda até o sábado. Até o sábado ele guarda. Porque o sábado dos hebreus não é o 7º dia do descanso de Deus. Não é. Não é. Salmo 95, a qual o Senhor disse: jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Então devemos vigiar, né? Somos filhos, não somos povo. Não somos povo. Israel é Jacó. As tribos é povo de Jacó. É povo de Israel. Mas o Israel é do céu, é da fé. Então nós somos Israel. Mas é o verdadeiro, é o da fé. Não as tribos que rejeitou a fé. Até um judeu tem que aceitar Jesus e ser crente, para ele ser Israel.
Porque se ele não aceitar Jesus, ele é apenas povo de Jacó, povo de Israel, mas não igreja. Não é. Então é como a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse, orai assim, Pai nosso que estás no céu. Entendeu? Acabou Moisés. Santificado ao seu nome, é o teu nome. Acabou o sábado. Santificado é ao nome. É ao nome. Amém? Que Jesus abençoe cada um. A paz.